Olá, turminha, mais uma aulinha de ciências, página 204. Vem falando sobre a sustentação e o movimento do corpo humano. Então, o corpo humano, ele é capaz de realizar, lá na página 204, vem falando que o corpo é capaz de realizar diversos movimentos, como subir, descer escada, correr, mastigar alimentos. Mas afinal, quais estruturas permitem que o corpo humano realize esses outros movimentos? Então, por exemplo, aqui nós temos uma imagem, de um atleta, paraolímpico, então ele está correndo, fazendo todas as atividades dele. Isso aconteceu em Londres, na Paralimpíadas de Londres, em 2012. Então, tem a imagem dele, praticando o esporte dele. Aí vemos 3 questões, Fazer do mesmo jeito, colocar sempre o cabeçalho, se for colocar num caderninho, o cabeçalho, escrever com letra, com caneta e responder a lápis, tá bom? Vamos lá para as 3 questões na página 205. O atleta da imagem usa prótese nas pernas. Qual é a importância dessas próteses para ele? Letra B. Quais são as principais estruturas do corpo humano que as próteses substituem? Letra C. Cite o nome de uma estrutura do corpo humano que você acha que possibilita a realização de movimentos do corpo. Então, nós sabemos que a prótese faz com que ele não perca, tenha toda a estrutura para estar fazendo ou caminhando ou correndo, praticando os esportes dele, ok? Então, vocês vão fazer essas 3 questões no caderno, na folhinha, como queiram, e anexar aí no livrinho se for fazer com a folhinha para não perder, tá bom? Lá na página 206, o esqueleto. Então, tem um poema. Fui à feira de ciências com uma turma da escola. Vimos vários esqueletos, cachorro, gato, ser humano. Uma voz cavernosa surgiu detrás de uma cortina. Eu sou vocês amanhã. Era Joãozinho, um colega. Todos correram assustados. O professor chamou a turma e lhe deu explicações sobre o esqueleto. O esqueleto humano é um conjunto de ossos que sustentam nosso corpo e também auxiliam os movimentos. No esqueleto encontramos a cabeça, o tronco, os membros. A coluna vertebral é importante, por isso somos vertebrados. Então, qual é, o nome dado aqui nos animais que não possuem coluna vertebral? São animais invertebrados, quando não possuem a coluna vertebral. Sublinhe o poema uma importância do esqueleto para o corpo humano. Então, vocês vão sublinhar no texto, sustentam nosso corpo e auxiliam os movimentos. Vai lá, Lavínia, no poema e grifa. Sustentam nosso corpo e auxiliam os movimentos. Circule no poema as partes do esqueleto, o exercício número 2. Quais são as partes do esqueleto? A cabeça, circula, o tronco, os membros e a coluna vertebral, ok? Por que você acha que Joãozinho disse, eu sou você amanhã, fazendo a brincadeira como se fosse o esqueleto falando? Então, o Joãozinho, ele quis dizer o quê? Que as pessoas, estão incluindo, os seus colegas. Então, os seres vivos, eles são seres vivos, Então, por isso,
um dia eles também irão morrer, né, e irão partir. E é uma coisa bem engraçada, né, que ele faz, né. Lá na página 207, de acordo com o poema, temos um esqueleto formado por vários ossos. Para perceber a presença dele, converse com os colegas sobre as questões a seguir. Então, nós vamos falar aqui, todos vão ouvir, né? Porque a gente não está em sala de aula, ok? Então, os ossos, né? Com principais envolvidos, são os principais envolvidos, né? Na manutenção do nosso corpo. Então, número 5, o que ajuda a manter o formato do seu corpo? São os ossos, né? Que são os principais envolvidos, né? Na manutenção do nosso corpo. 6, apalpe os dedos de sua mão, das suas mãos, o pulso e o cotovelo. O que você pode perceber? O que nós percebemos, né? A presença da estrutura rígida, né? Com os ossos no interior das partes, né? Que nós estamos apalpando, tá? Ao responder às questões anteriores, você provavelmente deve ter percebido que o seu corpo existem estruturas rígidas que sustentam e ajudam a manter o formato. Essas estruturas são os ossos que compõem o sistema esquelético do corpo humano. O conjunto de ossos do nosso corpo, né, forma o que? O esqueleto. Além de sustentar o corpo e ajudar a manter o seu formato, o esqueleto auxilia na proteção dos órgãos e na movimentação do corpo. Veja a seguir alguns ossos, né, que fazem parte do esqueleto humano. Nós temos o esqueleto humano visto de frente e nós temos o esqueleto humano visto de costas, tá? Então, nós temos o crânio, a mandíbula, a costela, a ulna, a rádio, né? As falanges, externo, úmero, que mais? Fêmur, né? Que faz parte da perna, a tíbia, a fíbula. E atrás, quando a gente pega essa parte de trás, chama-se coluna vertebral, ok? Lá na página 208, nós vamos também perceber, né, que ele vem falando, né, sobre a redução do número de ossos. Então, o esqueleto humano, ele começa a ser formado durante o período de gestação, lá no período de gestação, desde que a gente está na barriguinha da mamãe. Então, no entanto, quando nascemos, os nossos ossos ainda já estão completamente formados, né? Só que aí ele vai se desenvolvendo com o passar do tempo, tá bom? O esqueleto humano é formado por aproximadamente 350 ossos ao nascermos. Conforme crescemos e nos desenvolvemos, a formação dos ossos se completa. Então, nesse processo que se estende aí até cerca de 25 anos de idade, mais ou menos, tá? Para a formação dele completa. Muitos ossos não se unem se unem a outros. Então, assim, a quantidade de ossos do esqueleto humano é reduzido para 206 ossos. Então, aqui nós temos o sacro, né? Que está localizado no final da coluna vertebral e ele é formado por pela união de 5 ossos, chamados de vértebras sacrais. Quando a pessoa tem entre 25 a 30 anos de idade, essas vértebras, elas se unem completamente, tá bom? Depois nós temos os cuidados com os ossos. Mariana caiu de bicicleta e começou a sentir dor no antebraço.
Preocupado, o pai dela levou-a ao hospital, onde fizeram alguns exames. Então, nós vamos perceber ao longo da nossa vida, né, que quando a gente cai, quando nós somos novos, né, a gente tem mais facilidade de colar, né, o osso do braço, da perna, enfim, do corpo em geral. Só que quando chega a uma certa idade, é difícil colar completamente o osso, tá? Nós vamos perceber isso conforme a gente vai estar amadurecendo, né, a idade vai chegando e a gente vai percebendo isso. No número 7, o que podemos perceber ao observar a radiografia do antebraço de Mariana? Ela sofreu uma fratura do osso, né, no antebraço. Então, durante o tratamento, a parte do corpo com o osso quebrado, ela foi mobilizada até a sua recuperação. Então, em alguns casos depende, né? Tipo fratura, uma cirurgia, ela pode ser necessária. Então, dependendo de como você cair, né? Precisa de fazer uma cirurgia para colocar o osso no lugar e que ele fique completamente ligado, tá? Para fazer a ligação do osso. Isso vai depender muito da idade, do local, né, onde você se machucou, enfim. Lá na página 209, as estruturas ósseas em geral podem ser reparadas. Então, o tratamento dessas fraturas depende do tipo de lesão, né? Como eu já falei, dependendo da forma que caiu, do lugar, né, que quebrou, né, muitas vezes não consegue colar, né, dependendo da idade. Então, muitas vezes a mobilização, parte fraturada, faz parte do tratamento. Então, tem que mobilizar sim, né, para que fique totalmente mobilizado, para que o osso cole certinho, corretamente, para que não fique também colado errado, tá? Então, muitas lesões, a mobilização faz parte, né, da parte fraturada, faz parte do tratamento. Então, para isso, utilizamos o gesso. Por isso que temos que colocar o gesso, porque o gesso é duro, ele vai ficar no local certinho da fratura, se for um braço, né, ou antebraço. E aí, é fácil de colar, porque ele não vai mobilizar aquele braço, tá bom? Muitos dos acidentes que resultam na fratura dos ossos podem ser evitados. Para isso, precisamos ter cuidado, né? Não deixar brinquedos jogados pela casa, porque isso a gente pode cair mesmo, acontecer de cair e se machucar. Se for uma pessoa mais nova, né? Uma criança, muito mais fácil de colar o osso. Dependendo de que forma que a pessoa cai, ou dependendo da idade da pessoa, ela não consegue colar o osso, né? E aí acaba agravando outros problemas, outras situações. Utilize equipamentos de segurança como joelheira, tornozeleira, cotoveleira, capacete ao andar de bicicleta. Isso é extremamente importante, tá? Utilize calçados e não ande em piso molhado, pois ficam escorregadios, o que pode causar acidente. Né? Muitas pessoas também, né? Muitas pessoas já de idade, acabam ficando sozinhas. Com isso, tem tapetinho em casa que escorrega, é fácil do vovô, da vovó, da titia cair, né? Uma pessoa de mais idade, então temos que tomar muito cuidado. Para evitar fraturas desses cuidados, devemos manter os ossos saudáveis e fortalecidos. Podemos fazer isso, por exemplo, praticando atividades físicas e tendo uma alimentação saudável. Então, toda essa prática, né, tanto da alimentação saudável quanto a prática da atividade física, ela é muito boa, tá? Faz parte. Depois nós temos, na página 210 e na página 211, nós temos também uma experiência
Essa experiência, quem quiser fazer, pode fazer. Quem não quiser fazer, não é obrigado, tá? É uma experiência super bacana. Quem puder ter a oportunidade de colocar, né, um ossinho de frango dentro do potinho para realizar essa experiência, é bem bacana. Então, não é obrigado, tá? Fazer da página 210 e a página 211. Página 202. Observe as radiografias abaixo. Eu vou colocar no outro vídeo, senão vai ficar muito extenso, tá bom?